Olá, bem-vindos a todos a mais uma live do nosso querido irmão Pedro Dong, aqui pelo canal do YouTube do Instituto Vida para Todos. Estamos aqui com os nossos convidados já, o Anderson, o Rafael e o irmão Pedro. Boa noite, irmão Pedro. Boa noite, Anderson. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Amém. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite também vocês convidados, Anderson, Rafael, para mais uma live. Nós estamos gravando essa live porque na quinta-feira eu estarei a caminho, né, no aeroporto, a caminho para os Estados Unidos. Então, graças a Deus, nós tivemos uma conferência maravilhosa ali no Rio de Janeiro, em Recreio, e o Senhor, como sempre, ainda nos abençoa em todas as comunhões e também em todas as reuniões com a palavra. E até hoje estamos recebendo muitas notícias, né, da repercussão, né, dessa conferência. E nós, né, pedimos para os irmãos cooperadores da região 9 selecionarmos irmãos para nós fazermos a live, e eles selecionaram Anderson e Rafael. Anderson é de Teresópolis, né, Anderson? Sim, amado. Aqui na região E- serrana do Rio. Isso. E o Rafael é de Niterói, Rafael? Sim, sou da Igreja de Niterói. Ótimo. Então vamos pedir primeiramente para o Anderson falar um pouco, porque quando nós tivemos, acho que é uma das primeiras comunhões, né, o irmão Anderson deu um bom testemunho de tudo que o senhor fez uma grande renovação ali na região de Teresópolis, e as coisas avançaram muito rapidamente, né, também com adolescentes, os irmãos da igreja, né, reagiram muito bem, né, deram essa virada muito boa. Então nós queremos ouvir um pouco, né, Anderson? Você se apresenta um pouco e também conta um pouco do que o senhor fez aí, né, ali na região serrana. Amém, irmão Pedro. A gente está vivendo o melhor momento hoje da igreja e mesmo quando a gente escutava às vezes os irmãos falando que era o melhor momento da igreja e a gente ainda não estava sentindo a mesma coisa, né? Mas agora nós também sentimos isso, né? Que nós estamos vivendo esse momento e tudo a partir da casa de adolescentes que foi o ponto de virada assim da nossa experiência aqui. Já há muitos anos a gente reunindo daquela maneira convencional, reuniões, mensagens, reunião de grupo familiar, e aí demorando muito tempo assim, contatando famílias, estudo bíblico, e até começar uma família nova na igreja, muito difícil. E de repente, de uns meses para cá, alguma coisa fora fora do nosso normal começou a acontecer, pessoas virem já participando da casa adolescente, já participando da imersão, já saindo conosco para a rua e se firmando de maneira muito mais simples e tendo batismos nos últimos meses, né, foram 8 batismos e começamos a partir da casa de adolescente também a participar dos outros encargos de V&V e Fábrica de Vencedores Kids. Tivemos a nossa primeira Fábrica de Vencedores Kids com a ajuda dos irmãos de Friburgo, da cidade ao lado, e tivemos experiências que nós nunca tínhamos tido antes, né, de ir para a praça, fazer grito de guerra, entrar em lugares que eu nunca entraria, e os adolescentes entraram fazendo grito de guerra. Nós entramos numa vila na hora depois do almoço, assim, à tarde, tudo silencioso, as casas tudo fechada. E eu e o irmão Monderley estava comigo, assim, a gente ficou meio de longe, né? Porque tinha um portão na vila. E eles entraram. E aí eles começaram a fazer grito de guerra e eu fiquei pensando, vão expulsar a gente daqui, né? E aí apareceu um senhor alto, né? Um rapaz alto, com um bebezinho de colo, de 2 meses no colo, e desceu lá. Aí eu falei, agora ele vai brigar. A gente já deve ter acordado o bebê. E quando ele chegou,
uma irmã perguntou: tá tudo bem? O que que a gente pode fazer por você? Ele falou assim: eu vim aqui porque eu quero que vocês orem pela minha filha e por mim. E aí eu já pensando assim: vai brigar e a gente vai embora. Não, irmãos, o Senhor já estava preparando tudo, a esfera. Então, essas coisas têm nos ajudado muito, assim, a sair do nosso convencional, da nossa Amém. mente lógica. Tinha um grupo de 20 pessoas, mais ou menos, também na praça, perto de nós, ali, numa reunião de campanha política, e os adolescentes falaram assim: nós vamos lá. E eu falei: vão sim, nós ficamos, eles foram e nós ficamos. Aí eles olharam para trás e disseram: vocês não vão, não? Então vamos também. A gente ficou meio temeroso, vai atrapalhar a reunião deles lá, né, de campanha política, tudo. Irmãos, eles chegaram no meio da roda, tinha mais ou menos umas 20 pessoas, e eles falaram: nós viemos aqui para orar por vocês. E aí logo o líder deles era um pastor que era candidato também, e ele logo aceitou. Mas antes a gente quer ler uma palavra para vocês. Aí eles leram, fizeram imersão, grito de guerra, e uma das pessoas da campanha filmaram eles, né, pegou, já começou a filmar, e depois nós oramos por todos eles e pegamos contatos. E eu falei assim: Senhor, muito obrigado por estar vivendo junto deles essas experiências. Eu nunca teria coragem de interromper uma coisa assim, me intrometer, mas graças ao Senhor pela simplicidade deles, que está nos ensinando a sair do da nossa maneira de pensar, e está envolvendo toda a igreja. O que algumas semanas atrás, quando nós fomos para a casa de adolescente para assistir a live, e de repente começou a chegar irmão, chegar irmão, chegar irmão, de repente tinha mais ou menos umas 40 pessoas. Aí eu pensei assim: ué, a igreja toda se envolveu. Não é agora. E aí eu pude entender o que o senhor queria fazer. A cada adolescente não é para os adolescentes, é para a igreja toda. É, E os irmãos perceberam isso, que eles precisam da casa adolescente. A igreja uhum, precisa da casa adolescentes. Amém. E uhum. sem essa experiência, irmãos, a igreja não estaria vivendo o que nós estamos vivendo hoje, de alegria, de esperança. E uma passagem que a gente compartilha muito é Salmo 126. É quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso. E ver os irmãozinhos de cabeça branca indo lá para frente na hora do grito de guerra, e também correndo junto, fazendo roda com os adolescentes. Irmão, o Senhor está nos salvando. Isso é o nosso testemunho Amém. de ver acontecer o que outras igrejas já estavam experimentando, e nós ainda muito devagar em responder, mas hoje nós estamos vivendo também essas experiências sobrenaturais. A minha esposa, 2 semanas atrás, ela estava ouvindo o irmão Pedro na live falando sobre algo de ser sobrenatural, de ir para a rua por fé, e ela ficou assim, chateada com aquilo, falou assim: Senhor, eu estou aqui, eu vou para a rua, por que essas coisas não acontecem comigo? Tem que acontecer comigo. E ela foi brava para a rua, e logo que ela abordou a pessoa já se abriu completamente, já semeou o kit, já pegou contato, já falou da vida, já recebeu oração, já foi convidada para a reunião de mulheres, e a segunda pessoa, a mesma coisa, e ela voltou alegre e falou assim: puxa, foi maravilhoso, aconteceu. O que o irmão Pedro falou na live aconteceu na rua. Então, irmãos, a gente precisa realmente não mais pensar, né? Não ficar na nossa lógica, crer, ser simples e seguir o que o Senhor já está fazendo. Amém. Maravilha, Anderson. Ô, André, você me falou que você e o Anderson se conheceram já ainda bem jovens, né? Não é isso? Verdade, irmão Pedro. A gente era participante da conferência de jovens na época, né? Segundo período. Eu acho que a gente se conheceu até antes de entrar na faculdade. E ao longo dos anos a gente foi se encontrando várias vezes. Ontem ele me lembrou que quando eu morava em Joinville, ele foi lá num congresso, né, Anderson? E a gente ficou junto. Irmão Pedro, eu estava pensando nele na semana passada. Olha que coisa, né? Eu falando assim, nossa, as igrejas do Rio de Janeiro, quanta coisa acontecendo. Cadê meu amigo? Por que que ele não aparece, né? O que será que aconteceu com ele? Faz tempo que a gente não se encontrava nas conferências. Aí o Alexandre manda para mim, olha, os participantes da live é o Anderson e o Rafael. Eu falei, não é possível. Olhei a fotinho dele e aí a gente acabou se reencontrando, né, Anderson, nessa semana virtualmente, mas olha, estamos aqui ainda, né, meu querido?
Amém, graças ao Senhor. Pelo, O Senhor não desistiu de nós. É verdade, é é, verdade. pelos testemunhos de Anderson, eu queria aproveitar, né, para todos que nos acompanham, olha só que coisa, né, que aconteceu ali na região serrana. No nosso conceito anterior da vida da igreja, nós temos uma igreja bem, funcionando bem, com todos os serviços funcionando, né? Tem a palavra, tem o ministério da palavra e as coisas, né, indo de uma maneira, né, aos nossos olhos, indo bem. Mas Deus, ele tem, né, ele tem um propósito, ele tem uma vontade que precisa ser feita, né? E nesse ritmo da vida da igreja convencional, tradicional, ele vai levar séculos para poder, né, chegar ao ponto que ele quer. Porque o espírito ainda não tem liberdade para fazer coisas que, que vão além da limitação do homem, né? O espírito quer fazer coisas sobrenaturais. E justamente ele foi usar, né, essa faixa etária de adolescentes que realmente são muito simples. Eles creem piamente na palavra, né? Eles amam a palavra e são muito simples. Não tem a complicação de adultos, né? Eu conheço a Bíblia, eu sei fazer as coisas, né? Da maneira convencional. Então, isso está possibilitando, né, o Espírito ter liberdade entre eles. Só que o Senhor quer também que, né, que os jovens acordem, e os jovens precisam cuidar desses adolescentes. Só que para os jovens, né, cuidarem desses adolescentes, tem um perigo de fazer os adolescentes chegarem na, na complicação dos jovens, né? Os jovens já são um pouco mais complicados, mas graças ao Senhor nós orientamos para que os jovens entrem no mesmo ritmo, né, ritmo dos adolescentes, na mesma simplicidade, né, e fazendo imersão na palavra, fazendo, né, transcrição, quer dizer, e os jovens obedeceram, fizeram isso e está funcionando. E mais do que isso, na igreja, irmãos e irmãs da igreja, né, das igrejas estão percebendo que precisam participar disso, porque isso é uma ferramenta que Deus deu, não só para a gente contemplar que coisa maravilhosa que Deus está fazendo entre nos nossos jovens, nossos adolescentes, mas que, né, ele quer usar isso como uma ferramenta para mexer com toda a igreja, né, para que a igreja realmente possa deixar o Espírito operar. Então, é muito importante, né, quem está nos acompanhando, principalmente os irmãos líderes das igrejas, não sabe, se você ainda não tem, o que mudou mesmo a região serrana, Teresópolis, é começar a ter os adolescentes que, e sem complicação, eles realmente estão ditando outro ritmo, né? E nós precisamos, se a sua igreja ainda não tem adolescentes, peça ajuda, né? Tem adolescente em alguma igreja perto, peça ajuda, manda os comportores, juntamente com os adolescentes, jovens, né? Vamos procurar fazer bem ver, achar os adolescentes na sua cidade e, né, promover toda essa mudança que foi feita ali, né? Que o senhor fez ali em Teresópolis e na região, né? Então, assim, vamos, né, vamos trabalhar nesse sentido, porque não faz sentido a gente continuar vivendo dessa maneira convencional e o que o senhor quer fazer, né, não consegue fazer, né? Então, assim, graças ao Senhor por tudo que o senhor está fazendo, e ah, eu também, né, eu falei para os irmãos aí no Rio, que infelizmente a obra no Rio, né, começou, né, com alguns irmãos que eram muito jovens, ainda não tinham muita experiência, mesmo experiência humana, de administração, etc, etc, e isso atrasou bastante a obra no Rio de Janeiro, né? E graças ao Senhor, hoje a situação das igrejas do Rio de Janeiro é outra, né? Graças ao Senhor, o Senhor, né, fez passar por uma tempestade que foi necessária, né? E fez uma limpeza, e hoje os que estão, né, realmente permaneceram, têm clareza, sabe, né, do que o Senhor quer, e todos acompanham de perto a palavra, e a palavra está fazendo a obra realmente, né? E só que nós encontramos, né, o estado do Rio de Janeiro ainda muito rarefeito, né? Muito rarefeito. Por exemplo, né, na cidade do Rio de Janeiro, ainda
né? Nós passamos, por exemplo, do aeroporto Santos Dumont, nós fomos para Recreio, né? Passamos por Copacabana, passamos por Leblon, né? Passamos por alguns morros, né? E depois nós passamos por Barra da Tijuca e chegamos a Recreio e nós, né, perguntamos, e todos esses bairros né, por onde nós passamos, ainda falta, né, ter realmente quem esteja, o grupos familiares, né, os habitantes ali desses bairros, tenham um lugar para experimentar essa vida maravilhosa, né, essa vida da igreja. Então, graças ao Senhor, só o fato da gente ter falado isso nesse final de semana, né, eu já recebi várias informações de que os comportores saíram, já tem casas, tem pessoas que foram contactadas essa semana, depois da conferência, pedindo para fazer reunião na casa deles, em Copacabana, né? E também eu não me lembro qual outro lugar, mas assim, as coisas estão acontecendo de acordo com o falar de Deus. Quando Deus fala, as coisas estão acontecendo, né? Então, deixa eu aproveitar, né, falar com um pouco o Rafael. Rafael já é mais jovem, né, Rafael? E você também, né, graças ao Senhor, o Senhor tem dado a graça para você já entrando no ambiente da comportagem, já né, está se saindo bem na comportagem, mas de qualquer maneira é importante ter a experiência do SEAP, ter a experiência da Casa de Comportores, também formar equipes, né, de comportores, né, e o Senhor já está dando muita experiência para você, né. Rafael, você apresenta um pouco e fala um pouco do que você viu na conferência e o que está acontecendo, né? Amém, irmão Pedro. Amém, irmão. Boa noite. Realmente está no melhor momento da vida da igreja, né? Está vivendo o sobrenatural de Deus. Isso tudo pelo fato da gente estar crendo e amando essa palavra. E o Senhor está podendo contar caminho em nós, né? E os milagres estão acontecendo. Como é que essa conferência foi realmente sobrenatural, né? Estava em outra esfera. Pude estar mais perto ali dos irmãos, cooperando no serviço. E aí, antes da conferência, daquela coisa, né? Parece que não chega nunca, parece que vai demorar, mas aí quando começa, passa rápido, né? E a gente está podendo desfrutar no descanso, né? De ver tudo que o Senhor tem feito. E o irmão Pedro acabou de falar, né? Desses testemunhos, né? Saindo ali do aeroporto, passou por alguns bairros aqui, Zona Sul do Rio, e não tem ninguém, né? Não tinha irmão, não tem igreja, mas graças ao Senhor a gente está mudando essa história, né? O profeta Amém. falou e a gente está praticando. Está tendo a Operação Rio, né? Com o pessoal da equipe Elite de Lorena. Eles estão aqui ainda. Eu estou tendo a oportunidade já de estar fazendo esse campo aqui com eles, né? Senhor Jesus. Irmão, está sendo maravilhoso. Como o irmão Pedro falou, né? Nós temos 3 casas abertas, onde saímos para Comportagem com essa missão de levar essa semente do reino e levantar casas, levantar pessoas. E aí, o irmão falou, nessa palavra tem que estar o tempo todo na nossa mente. Nossa mente não pode estar barrando o espírito, né? O que o espírito quer fazer. E a gente ontem saiu com esse sentimento, que uma mente sóbria, pedindo para o Senhor para avançar e ter um coração de não barrar a obra. Amém. E todo o tempo que a gente entrava nessa palavra com fé, os milagres aconteciam, né? Senhor Jesus. E aí um jovem estava ali entrando já na mente, mas ele lembrou desse grito de guerra que a gente estava fazendo, né? A gente entrou em contato com os irmãos lá do PAC, e aí eles passaram essa direção para nós, né? Circulação da vida. Falou, ó, mente sóbria, pedir para avançar e um coração de não barrar a obra. E a gente saiu com esse sentimento. E aí esse jovem lembrou, ele levantou e abordou uma moça, Senhor Jesus. E aí essa moça super aberta, irmão, ficou doida, falou, ó, eu quero vocês na minha casa, quero hospedar vocês, e aí eu quero abrir minha casa, né, para receber vocês. E aí, nesse mesmo dia, ontem, né, os irmãos da Igreja do Rio de Janeiro estavam tendo uma comunhão para intensificar essa rede de cuidado, né, ser mais práticos, né, ser mais ágil. E aí eles já entraram em contato com essa moça e creio eu que já marcaram a reunião para hoje. Ela já abriu a casa dela, está acontecendo essa reunião, Senhor Jesus. E no final da comportagem ontem ali em Botafogo, essa moça mora no Flamengo, né? E ali em Botafogo também conseguimos abrir mais uma casa, Senhor Jesus. E aquela pastora, né, irmão Pedro, que foi na conferência, levou aqueles 10 adolescentes. Ela abriu a casa dela também, entraram em contato com ela, ela abriu a casa para nos receber. Então, irmãos, a palavra já foi dada. Senhor Jesus, basta a gente crer e praticar, né? É hora de trabalhar. O irmão falou na live, né? Nós estamos no jogo.
Tá na hora da gente dar tudo de nós, né? Dar tudo de si, 110%, suar a camisa. E é com esse sentimento que a gente está fazendo essa operação aqui no Rio de Janeiro, né? Hoje a gente está atuando ali em Copacabana. Irmão Pedro, em uma das comunhões informais, falou para nós, né, que a força sobrenatural para encerrar essa era está na unidade. E foi com esse sentimento que saímos hoje. E está toda a equipe atuando ali na parte de Copacabana e Ipanema. E os milagres estão acontecendo, né? Graças ao Senhor. Seria bom, né, Rafael? Não sei, Rafael Anderson, não sei quem conhece melhor essa pastora que levou 10 adolescentes, né? Parece que é um contato muito recente, né, de algum comportor, né? E pode contar um pouco essa história. E ela ficou impressionada, né, com os adolescentes, com o ambiente, né, grito de guerra e imersão na palavra. E ela falou, mas eu quero isso para os meus adolescentes, né? Então, pouco tempo foi contactado, foi para a conferência e levou, né? Ela levou esses 10 adolescentes e os adolescentes, a gente estava percebendo que no começo estavam um pouco frios, né? Mas logo já estavam, né, dentro ali, pulando, saltando, né, entrando no ritmo, e ela também, né? Então, assim, é impressionante. E também quantidade de pessoas novas, né? Quando nós chamamos para irem para frente, quantidade de pessoas novas é impressionante. São todas pessoas novas, contactadas muito recentemente, são esses poucos dias, né? E estavam, né? Então, é uma coisa muito visível que o Espírito está atuando, ele está fazendo uma coisa maravilhosa, né? E um novo começo, né? Para todas as igrejas do Rio de Janeiro. Você conhece bem a história dessa pastora, Rafael? Amém. Então, foi isso na semana passada, retrasada, né? Semana passada mesmo. A equipe Elite de São Paulo, a equipe Elite lá de Lorena chegou, a gente já estava atuando, né, na comportagem, e aí eles chegaram e começaram também a fazer a comportagem, né? E aí uma adolescente foi e abordou essa moça. E aí ali explicou para ela como funcionava, o motivo dela estar ali, e essa pastora ficou encantada. E aí ela falou, não, eu quero cuido de adolescente, eu quero que meus adolescentes tenham esse viver. Ela pegou lá o contato do CEAP Lorena, falou que quer ir lá conhecer, e aí nossa missão, né, na semana passada era preparar a conferência e chamar pessoas. Aí essa adolescente falou, ó, no domingo você está convidada a estar lá nessa conferência. Passou o endereço, ela falou, ó, eu vou estar lá e ainda vou levar meus adolescentes. E aí, quando eles chegaram, aí ela ainda pediu, né? Ó, separa um lugar para mim na frente. Senhor Jesus, tá acompanhando de perto. E aí, quando chegaram lá, a gente já viu que o irmão Pedro falou, né? Eles estavam meio frios ali, sem entender muita coisa, mas quando a gente olhou para a pastora, ela tava ali, já tinha entrado de cabeça, né? Parecia que já nos conhecia há bastante tempo. Se amou, abraçou ela, e ela sentiu isso, né? Senhor Jesus. Depois esses adolescentes começaram a se soltar também, e foi uma benção. Amém. É maravilha, né, que o Senhor está fazendo entre nós, uma coisa realmente sobrenatural, né? Eu vou entrar um pouco, antes de entrar na mensagem, né, 21, que tem por título Não Estranheis o, né, Fogo Ardente que surge no meio de vós, mas eu gostaria de falar um pouco das epístolas, das cartas de Pedro, né? Eu acho que falei algo que, não sei, eu nunca alguém falou, né? Eu não ouvi ninguém, né, falar sobre isso, porque é um mistério para nós, né? Que nós vemos um começo tão forte no livro de Atos dos Apóstolos, começando com Pedro, na liderança de Pedro, João, né, com os 12 apóstolos ali, e de repente, né, quando chega no capítulo 10 e capítulo 15, aí para frente de Atos, nós vemos um vácuo, né? Parece que desapareceu, né? O apóstolo Pedro, que foi tão grandemente usado, que foi aparecer em Babilônia escrevendo a primeira carta, né? E depois, alguns anos depois, escreve a segunda carta, na que nós ainda vamos entrar, né? Pela tradição dizem que foi escrita a segunda carta em Roma, né? Então, é um mistério, né? O ministério de Pedro ficou um mistério para todos nós, né? Aquele começo forte e desaparece, né? Parece que evapora. E depois, né, Deus começa com apóstolo Paulo, né?
E realmente, apóstolo Paulo foi uma coisa que recheou, né? Deu conteúdo para todo o livro de Atos dos Apóstolos, tal, tal, tal. E também vemos a decadência, né, no final, e nós vemos João tentando restaurar, tentando recuperar, mas assim, a igreja já havia perdido o amor pela palavra, o apreço pela palavra, e já tinha um clima de disputa pela primazia e tal, né? Então, assim, eu acho que essa explicação rápida, né, sobre Pedro, acho que valeu a pena. Muitos irmãos depois vieram falar comigo que nunca, né, ouviram alguém falar assim, nunca perceberam, né, que realmente, né, o que aconteceu, né, com Pedro é algo que, né, Pedro tinha. Você, pelos escritos de Pedro, as duas cartas de Pedro, você percebe que ele tem visão da economia de Deus, né? Ele fala da regeneração, né? A regeneração que lhe deu uma viva esperança, né? Ele fala da salvação da alma, sabe? Então, é coisa que realmente alguém que tem visão, né? É que consegue perceber essas coisas. E só que você percebe um ritmo um pouco diferente, né? Do ritmo das cartas de Paulo. E os irmãos que não tiveram essa explicação que eu dei no começo da mensagem, então não sabem por quê, né? Não sabem por quê, o que está acontecendo, né? Então, assim, realmente eu expliquei para os irmãos que Pedro foi grandemente usado por Deus e Deus precisava de uma pessoa, né, forte, né, só que pelo novo nascimento, né, ele se fortaleceu no novo homem, né, e o Senhor usou grandemente a ele. Só que quando ele, né, foi usado por Deus para introduzir os gentios, né, para o corpo de Cristo, aí começa o grande problema. O grande problema. Ele se depara com um grande problema. Por quê? Porque os em Jerusalém eram todos judeus que creram no Senhor Jesus, e todos os judeus cresceram no ambiente da lei de Moisés, das tradições, né, dos seus pais e da circuncisão, né, e da prática da lei de Moisés, e como conciliar com a fé, como conciliar com a vida cristã, né? Então, é realmente desculpe me falar assim, é um pepino, né? É uma coisa difícil, um abacaxi difícil de descascar. Então, Pedro, tanto é que depois, né, mal voltou para Jerusalém depois de introduzir os gentios crentes para dentro do corpo de Cristo, ele já foi, né, já foi interpelado, né, pelos que disseram: você entrou na casa de incircunciso e você comeu com eles. Que negócio é esse? Isso aí não é permitido pela nossa lei, não, né? Então ele já foi, aí ele teve que explicar, ainda com bom coração, né? Ele foi explicando, tal. Na verdade, sabe, aí aqui já começa a perder um pouco, porque mesmo no Novo Testamento, eles precisavam perceber que os apóstolos tinham a autoridade de Deus, né, para dar direção, né? Não tem por que questionar uma direção dessa, né? E questionar dessa forma, né? Poderia perguntar: irmão Pedro, nós não entendemos por que você fez isso, tal, 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 mas nos explica isso. Mas não foi, ele foi arguido, né? Então, assim, foi até interpelado de uma maneira forte, né, agressiva, né? E depois que entenderam, tá, puseram um pano quente em cima e tudo bem, tudo bem. Só que lá em Atos 15, quando Paulo e Barnabé, né, vão para Jerusalém e não contentes porque de Jerusalém já estavam saindo os judeus crentes, os judaizantes indo, né, para a região da Galácia e dizer que não basta crer em Jesus e precisava circuncidar-se e praticar a lei de Moisés para ser salvo, né? Por isso que o Paulo foi muito bravo, né? Muito indignado quando escreveu Gálatas, né? Esse é outro evangelho, né? Não, vocês não receberam esse evangelho, não se, né? Não se reconcilia, não se concilia, né? A lei com a fé, né? Então, a lei, por isso que ele explica em Gálatas que a lei serviu de aio
para entregar quem, né, para guardar o povo de Deus para quando viesse a Cristo, viesse a fé, entregar para a fé, entregar para Cristo. E, né, a era da lei termina, começa, e é muito difícil você convencer os judeus a largarem toda a tradição. Quer dizer, realmente não foi fácil para Pedro, sabe? Hoje você pode até criticar Pedro, mas eu diria, é uma pressão muito grande, muito forte, não é fácil para ele. E tanto é que, né, eles acharam um líder, então eles acharam que em Pedro não poderia, não iria conseguir conciliar a lei com a fé. E Uhum. eles então elegeram Tiago, e não o apóstolo, mas o irmão de Jesus, que era um homem piedoso, né, conhecido homem piedoso, só que ele também, né, ele conciliou a lei com a fé, né? Tanto é que na terceira viagem de Paulo, quando ele passou por Jerusalém, ele só encontrou com os presbíteros, não tinha nenhum dos apóstolos, muito menos Pedro, né? E Tiago, né, os presbíteros mostraram para Paulo, Paulo, aqui tem dezenas de milhares de pessoas que creem em Jesus, dos judeus que creem em Jesus, e todos são zelosos da lei. Olha só, é um baque para Paulo. De um lado, né, como se dissesse, Paulo, você percorreu tantas igrejas, levantou tantas igrejas, mas se somar todas as igrejas, irmãos de todas as igrejas, será que tem dezenas de milhares, né? E aqui nós temos dezenas de milhares de que creem no Senhor Jesus, só que todos são zelosos da lei, quer dizer. Então, assim, não, aí realmente não tinha como o Senhor levar adiante a economia de Deus, né, na igreja, pela igreja em Jerusalém. Então, Pedro, você percebe que sucumbiu a essa pressão. E eu reconheço hoje, não é fácil, não é fácil. Ele sucumbiu, por isso, né, que a igreja em Jerusalém também não teve como, né, dar fruto para o Senhor. Tanto é que a destruição da cidade de Jerusalém no ano 70, pelo príncipe Tito, né, não só era, vamos dizer assim, era uma punição para com os judeus, mas também uma punição para os irmãos, para a igreja de Jerusalém, por causa dessa mistura, né? Então, eles, né, foi parar por volta de ano também, 63, 64, ali, né, para escrever a primeira carta de Pedro. Então, os escritos dele já são diferentes dos escritos de Paulo, porque o escrito de Paulo você vê uma coisa em andamento, né? As igrejas, a obra crescendo, levantando igreja, cuidando de igreja, né? Então, as epístolas de Paulo têm uma dinâmica de realização de obra, o Senhor indo para frente, suprindo a palavra e tal, e com Pedro não tem essa dinâmica, né? Por isso que as epístolas de Pedro, você vê ele dando orientações, né? Ele dando instruções para os judeus crentes que estão espalhados nas nações, como se deve se comportar, não se, né? Vocês têm que entender o sofrimento que vocês estão passando, faz parte da disciplina governamental de Deus, que começa, o julgamento de Deus começa pela sua própria casa, para depois ele poder julgar o mundo, né? Por isso, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Aí, sabe, ouvindo esse pano de fundo, aí os irmãos entenderam, né, a natureza dos escritos de Pedro. É diferente da natureza dos escritos de Paulo, né? Então, eu também, né, eu não vi isso escrito em lugar nenhum, sabe? Eu tive que buscar o Senhor para poder entender, né? Porque o escrito de Pedro é diferente, é uma outra dinâmica, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Vai lá, Anderson. Amém, irmão. Muito, muito rico essa palavra do irmão. Eu também, hoje eu estava revendo a mensagem e vendo esse ponto de que a, as epístolas de Paulo fala de algo dinâmico, uma obra que está alcançando lugares. Ele fala do sentimento dele de ir para a Espanha, de ir a Roma, e ele fala das viagens. E as epístolas de Pedro, realmente ele enfatiza sobre pastorear o rebanho de Deus, né, cuidar dos irmãos. Realmente
a ênfase é diferente, né? Ele não comenta sobre a expansão da obra, sobre envio de irmãos, de coisas que estão acontecendo. Ele está apenas cuidando daqueles irmãos ali, mais um encargo de pastoreio, mas não de que a obra expanda. E uma coisa muito rica que o irmão Pedro está falando, que em Atos 11, quando Pedro ele recua ali diante dos judaizantes, e depois em Atos 21 também, quando Paulo ele recua diante de Tiago, e aí as duas situações mostram, irmão, que o Senhor não se agradou que eles recuaram, né? E o apóstolo precisa ser firme. Uhum. E eu tenho, e eu estava vendo o irmão Pedro falando e sentindo isso, poxa, o irmão Pedro, diante de tanta situação, tanto ataque, ele não recuou. Ele continuou falando do que o Senhor estava dando para a igreja, né, de ferramenta, de encargo, da expansão, da comportagem dinâmica, da casa de adolescentes. E, irmãos, e é isso mesmo que a tradição ela sempre vai querer ir contra a obra do Espírito. A lei, a religião vai sempre se opor à obra do Espírito. E realmente e isso nós estamos hoje vivendo essa experiência porque o irmão foi fiel ao Senhor e não recuou e Amém. continuou sendo fiel à palavra que o Senhor estava dando, à direção que o Senhor estava dando, mesmo sob crítica, sob ataque e toda vez que tenta conciliar, irmãos, Paulo foi preso, Pedro acabou perdendo, né, a sua função ali de apóstolo em Jerusalém. Então, não tem conciliação entre a obra do Espírito e a tradição, irmão. Não dá para conciliar. Nós temos que ser Verdade. fiel ao que o Espírito está dando mesmo para a Amém. igreja. Amém. 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 Realmente, né? A gente vê que as coisas tradicionais barram o que o Espírito quer fazer, né? Senhor Jesus, graças ao Senhor, né, irmão Pedro prosseguiu firme, mesmo sofrendo ataques, mesmo vendo que Satanás estava furioso, né? O irmão prosseguiu e está nos conduzindo, né? Permitindo que o Espírito encontre caminho na igreja hoje. Senhor Jesus. Então, que a gente vem estar realmente renovando a nossa mente o tempo todo e percebendo, né, que essa obra do Espírito não dá para ficar mais no convencional, no tradicional, na lei, né? Senhor Jesus. A gente possa viver realmente seguindo a direção do Espírito. Se o Amém. Espírito está falando para prosseguir, para falar algo, nós temos que obedecer, né? Ter essa simplicidade. Senhor Jesus. Amém. Ó, irmão Pedro, eu estava lendo várias vezes esse ponto na segunda-feira e eu até anotei como é que pode ter sido tão rápido, né? Eles tiveram as experiências impactantes, né, com o Espírito, com a palavra profética e salvaram, né, os judeus e de repente em uma ida de Pedro na volta ele já não tinha mais liberdade, né? A gente precisa realmente prestar muita atenção, né? Não podemos baixar a guarda, não podemos abandonar essa simplicidade, essa obediência, né? Que eu acho que foi o Rafael que falou, porque realmente, né? É muito. O dano foi grande, né, irmão Pedro? É degradação, né? Desde essa semente da degradação da igreja. Você vê, né, que quando Pedro parou de ministrar a palavra, porque a partir de Atos 15 você não vê mais ele ministrando a palavra, porque a apreciação, né, dos irmãos da igreja de Jerusalém tinham voltado para Tiago. Sim. E a preocupação era, né, como Anderson falou, a preocupação era conservar a tradição, né? Conservar a tradição e o que é convencional. E conservar a tradição realmente é sempre mais conservador, é mais cômodo, né? Mais cômodo. Parece que você erra menos, mas na verdade nas coisas espirituais você erra muito, né? Você não, tentando conciliar as duas coisas, né? Tanto é que né, nas minhas comunhões com Alexandre, né, com Neemias, é de que quanto mais a gente fica ainda em cima do muro, tentando conciliar as coisas, né, não somente a,
a transição demora mais e nós vamos ter mais danos na igreja. Então, por isso que é importante a liderança, né? Como disse Anderson, né? A liderança precisa ter firmeza, precisa ter visão clara, né? E ter firmeza, porque aí paciência, né? Se você não concorda, né? Vamos dizer assim, os judaizantes, se não concordarem com Pedro, Pedro sendo forte, né? E não teria feito com que a igreja de Jerusalém, né, entrasse nesse. Você sabe, eu chamo isso, não é nem cachorro nem gato, né? Hum, Não é, não é sim. não é nem igreja e nem o povo velho, né, do Antigo Testamento, né? Então, Sim. assim, ficou uma coisa, né, sem definição, sem identidade. Então, não, a mesma coisa, né, só para vocês saberem, quando a Igreja de Jerusalém não mais apreciou o ensinamento dos apóstolos, que estava em Atos 2:42, você vê que a Igreja de Jerusalém parou, ficou na Sim. tradição, ficou na convenção, muita gente aderiu à fé, mas ficou, né, continuando zelosos da lei, né? Então não aconteceu nada em termos de economia de Deus, né? Ao passo que com Paulo, né, a coisa avançou, houve uma outra dinâmica e foi para frente. Então, só para os irmãos saberem que quando no meio desses ataques todos, né, que aqui o Anderson referiu, né, realmente eu fui arguido pessoalmente pela liderança da dissidência, dizendo para mim claramente, com todas as letras, Pedro, nós não concordamos que você esteja insistindo muito em falar sobre a palavra profética. E dá a entender que você, insistindo em falar em palavra profética, você está se exaltando a si mesmo. Quer dizer, essa é sempre a arma do inimigo, né? Contra quem está falando a palavra profética. Quer dizer, quando Miriam e Arão foram, né, foram questionar Moisés, qual era o argumento? Será que Deus só fala por Moisés? E também não tem falado por nós, quer dizer, então, parece, aí vem os de Corá e Datã e Abirão, querem dizer para Moisés, Moisés, você sabe que todo o povo é santo, cada um deles é santo, você quer se pôr, né, sobre eles, você quer ser mais santo do que eles, né, e você quer ser príncipe sobre eles, quer dizer, então é sempre para derrubar a palavra, né, dos apóstolos, é sempre uma tentativa de dizer que você tem ambição. Na verdade, quem está questionando tem ambição, mas eles acaba empurrando para isso. Neemias, mesma coisa, né? Quando os Sanballat, Tobias, Gesem viam que não tinham mais como demover, né, Neemias da ideia de parar de edificar os muros, e foram lá mostrar uma carta aberta dizendo, olha, cuidado com Neemias, ele quer ser rei dos judeus, né? Ele quer ser rei sobre vocês. Quer dizer, é sempre assim, né? Acusando que a pessoa que Deus usa, né? Por quer se exaltar, quer ter ambição, né? Então, irmãos, foi a mesma coisa. Aí eles falaram, você vê, essas recepções que você está tendo nos aeroportos, é uma forma de exaltação, né, de você, quer dizer, você vê como é que é, né, na verdade é um tipo de inveja, um tipo de ciúmes, né, que quem está à frente nem pensa nisso, né, nem se preocupa com isso, ele só está querendo ser fiel ao Senhor e falar a palavra do Senhor. Então, graças ao Senhor, esse era o primeiro tiro que acertou em Jerusalém, né, e você vê que Jerusalém acabou de produzir fruto para o Senhor. Aí foi com Paulo, né, nas igrejas dos gentios, que produziu fruto. Mas depois esse tiro também acertou, né, no ministério de Paulo, segundo Timóteo, todos da Ásia abandonaram, né, a Paulo, Uhum. e também João, que tentou, né, consertar a coisa, e também Diótrefes tinha primazia, não só não aceitava receber os missionários vindo da parte de João, ainda proibia a igreja receber, e quem recebesse era expulso da igreja. Quer dizer, você vê a que ponto chegou. Então, esse foi o primeiro tiro, e o primeiro tiro, né, vem o segundo tiro, e o segundo tiro acabou, se não tem mais o governo de Deus na igreja pela palavra dos apóstolos, também
vem a hierarquia, vem um governo humano. E o governo humano sempre introduz hierarquia, porque é dessa forma que o mundo governa. Os maiorais governam sobre o povo, né? E o terceiro tiro é por causa da formação de clero e leigos, né? Principalmente no tempo do imperador Constantino, né? O clero, né, recebia salário e chegou a ter privilégios e altíssimos salários, né? Então, o ensinamento de Balaão entrou, não só o ensinamento dos nicolaítas entrou, mas o ensinamento de Balaão também entrou, né? Aí, pronto, degradou a igreja de tal forma que passaram 19 séculos em degradação, né? Com Sardes tentou consertar, mas esses mesmos vícios continuam, né? Então, nós realmente damos graças ao Senhor pela misericórdia do Senhor, sabe, no 45 minutos do segundo tempo, né, o Senhor foi nos achar, né, nós, os trabalhadores da última hora, não somos nada, realmente não somos nada. Em termos de qualificação, não somos comparáveis a quem, né, dos trabalhadores da hora zero, hora terceira, hora sexta, hora nona, né, não somos comparáveis a eles em termos de qualificação. Mas o Senhor foi buscar justamente quem não se considera capaz e para que o seu espírito tivesse liberdade para fazer o que está fazendo. Irmãos, é maravilhoso a gente hoje poder participar, porque o Senhor restaurou, né, a questão da palavra, a questão a função dos membros do corpo, e o Senhor restaurou também nossa atitude com relação ao dinheiro. Hoje nós não trabalhamos por dinheiro, não recebemos salário na igreja, né? E isso fez com que pudesse, né, ter base para surgir a igreja Filadélfia, para poder o Senhor usá-la, né, para poder voltar, né. Vai lá, Rafa. Amém. Realmente, nessa questão do convencional, né, nos permite viver no comodismo. E aí é tudo que Satanás está querendo, né? Se nosso Deus é um Deus que quer produção, que está querendo voltar, Satanás quer parar isso, né? Mas graças ao Senhor, né? O Senhor encontrou esses que está com esse coração arrependido, né? Esse espírito aflito. Senhor Jesus, lá com o irmão Pedro tem tocado bastante, né? Isaías 66, 1 e 2, né? E aí o Senhor tem encontrado o caminho, né? E não baixar a guarda. Seguir firme o que tá sendo falado e também pôr em prática, né? Não somente ouvir, mas poder praticar também, né? O Senhor poder ir nos limpando e cada vez mais encontrando um caminho em nós. Sim. Anderson? Amém. O irmão tem falado muito sobre os adolescentes não ter esse sentimento, né, de se preocupar por posição, e eles simplesmente desfrutam, imergem na palavra, fazem grito de guerra, saem à rua e eles estão felizes. E é uma esfera de vida, essa comunhão da vida, irmão, realmente é uma esfera que produz e que você não pensa mais nessas coisas. Você não está preocupado mais com você, com o benefício, com nada. Você está tão alegre, você está vendo tudo de forma tão positiva, você está focando positivo. E, ao mesmo tempo, quando você sai dessa esfera, você se torna uma pessoa negativa, pessimista, questionadora e incrédula também. Mas quando a gente está nessa esfera de circulação da vida, tendo comunhão, vendo a obra do Senhor se realizando, as coisas acontecendo, irmãos, a gente não vê nada, a gente não olha mais nada pelo foco negativo das coisas. A gente não consegue ver nada dessas coisas de posição, de título. Você está alegre, você está satisfeito. E Amém. essa esfera da É vida que verdade. salva, que cura a igreja, cura os irmãos. Então, Sim. eu vejo isso na minha própria experiência. Quando eu caio na minha mente, eu começo a ver dificuldade, ver problema, mas quando eu começo a imergir na palavra, praticar, estar junto dos irmãos, eu sou totalmente. Eu tiro, é como fala aquele hino, eu tiro o pé do chão. Eu fico vendo de maneira, focando positivo, vendo tudo de maneira positiva, irmãos, e não tem outra esfera
melhor para viver. Como o irmão Pedro Amém. falou até sobre a região do Rio, né? Eu fiquei, quando o irmão falou aquilo na conferência, eu pensei, poxa, realmente, imagina você estar num lugar que você não tem a vida da igreja, não tem a oportunidade de viver essa vida da igreja, e você só Sim, vive ali a vaidade, o vazio, a rotina, e fica sob o peso da esfera maligna desse mundo, e sem ter, irmão, acesso a essa comunhão da vida. Então, é a sim. comunhão da vida que renova a nossa mente e Amém. a gente não consegue mais ver nada negativo, irmão. A gente só vê Sim, o positivo, a vida fluindo, a salvação das pessoas. Você não consegue mais pensar nisso, né? Como aconteceu com a degradação da igreja, depois que eles começaram a não ter mais a palavra profética, eles começaram a se envolver com interesses humanos, coisas mesquinhas do seu próprio, da sua própria glória, e danificou toda a obra de Deus. é, é isso mesmo. Pode seguir, irmão Pedro. Aí, então, aí o Pedro, então, ele nesse pano de fundo que eu desenhei, né, mostra, então ele fala para os peregrinos, né, os judeus crentes espalhados pelo mundo, mostrar que os judeus, né, realmente judeus por serem judeus, na dispersão, eles já sofrem, né, em todas as nações, são discriminados, porque eles têm uma religião bastante típica, né, e vamos dizer assim, e não se misturam, né, e porque os judeus, que se consideram judeus, né, eles têm, aqueles que praticam a religião judaica de uma maneira bem forte, nem entra na casa de gentios, né, então, assim, por causa disso também eles são discriminados pelo mundo todo, em todas as nações. Agora, imagina judeus crentes, né? Então, além de serem judeus, discriminados como judeus, ainda são cristãos. E naquele tempo, né, ser cristão não era, né? Não era, vamos dizer assim, a maior parte das pessoas, né? São exceção, né? Então, assim, não é uma coisa, realmente eles passavam por tribulações, passavam por situações difíceis. Então, Pedro querendo mostrar para eles que esse fogo, né, ardente visa provar, né? Como ele falou em capítulo 1, né, que é como o fogo que refina ouro, né, para retirar impurezas de nós, visando no fim, ou obtendo o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma, capítulo 1, versículo 9, né? A salvação da nossa alma, tal, tal, tal. Então ele entra para essa linha, tentando mostrar que se nós hoje somos participantes do sofrimento de Cristo, né? Também na revelação da sua glória, nós vamos participar da sua alegria, né? Então, Amém. assim, vamos dizer, assim, um encorajamento que o apóstolo Pedro, né, estava dando. E uma coisa que eu ressaltei um pouquinho, né, que é a questão do Espírito da Glória, né, Espírito da Glória, né, que se versículo 14 do capítulo 4, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da Glória e de Cristo. Então, essa palavra pode soar um pouco estranha para nós. Por que Pedro, de repente, fala do sofrimento e fala do Espírito da Glória? Então, eu lembrei, então, lá em Romanos 1, né, quando foi falado que Jesus foi designado Filho de Deus, né, por causa do Espírito da Santidade, e quando é que Jesus foi designado Filho de Deus? Foi na sua ressurreição. E a sua ressurreição equivale à sua glorificação, né? Lembra que lá em João capítulo 17, né, na véspera da sua crucificação, ele rogava ao Pai, Pai, né, glorifica o teu filho, como o teu filho tem glorificado a ti, né? Tem feito as obras que, né, tu mandasse ele fazer, né? E me glorifica contigo mesmo, né? Com a mesma glória que eu tive antes da fundação do mundo. Quer dizer, então, aí quando é que Jesus foi glorificado?
porque o homem Jesus ainda não tinha sido, né, aceito para dentro da divindade, né? Então, isso também está em João capítulo 7, versículos 37 a 39, né? O Espírito ainda não era, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, quando é que Jesus foi glorificado? Foi na sua ressurreição. E a sua Sim. ressurreição é a glorificação de Jesus, né? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, né? Atos 13, 33, Salmo 2, né? Então, assim, a glorificação de Jesus, quer dizer, o Espírito da glória e de Deus repousou sobre Jesus na sua ressurreição depois da sua crucificação e depois do seu sofrimento. Então, quer dizer, hoje é a mesma coisa. Enquanto nós sofremos, né, e em algum momento repousa sobre nós esse mesmo Espírito da glória, esse mesmo Espírito de Deus que repousou sobre Jesus e foi admitido como filho de Deus. Então, da mesma forma, quanto mais nós, pelo sofrimento, nós somos provados e fomos aprovados, mais elementos do Filho de Deus em nós, né, vai se manifestar, quer dizer, vai sobrar. Porque através dos sofrimentos, através da aprovação, estão ali eliminando, Deus está eliminando os elementos naturais do velho homem. Então, quanto mais eu tenho elementos do novo homem, mais elementos, né, elementos da vida divina eu tenho em mim. Não, então, esse é o processo o Espírito da glória, esse é o processo da nossa glorificação, né? Quanto mais eu estou eliminando o velho homem, né, tendo mais porção do novo homem, eu estou sendo mais glorificado, tá? Então, esse é outro ponto que eu fiz questão de chamar atenção. Aí, outra coisa que a gente chama atenção é, versículo 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Quer dizer, então Deus precisa, não, eu acho que esse é o único lugar na Bíblia que nos traz essa luz, né? Nos deixa, né, com uma clareza maior de que Deus precisa realmente julgar a sua igreja, né? Ele precisa tirar todas as impurezas de nós, né, para que Cristo seja o cabeça, encabece de fato, em realidade, sobre nós, para depois ele poder, né, julgar o mundo. Que base, né, que nem assim, você não cuida do seu próprio filho, que base você tem para falar do filho dos outros, né? Então Deus precisa primeiramente nos julgar a sua casa, né? E aqui é uma questão de obedecer, né? Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Por isso que 2 Coríntios capítulo 10 mostra que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, que é a palavra de Deus. O que ela faz? Ela traz os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Esse é o trabalho da palavra de Deus. Quanto mais a gente faz imersão, né, a gente dorme com Deus, acorda com Deus, inculcar a palavra no coração, nós vamos, né, o nosso pensamento vai sendo trazido à obediência de Cristo. E Deus vai punir toda desobediência uma vez completa a nossa obediência, a nossa submissão, né? Então, é o mesmo princípio. Então, hoje, por isso que eu tenho enfatizado a questão de obediência à verdade, obediência à palavra. Então, nós estamos fazendo imersão na palavra, estamos fazendo transcrição, né, dormindo com Deus, acordando com Deus, ouvindo várias vezes a mensagem, seguindo de perto a palavra. É para quê? Para a gente se tornar cada vez mais obedientes à palavra, né? Sermos obedientes à palavra. E obediência à palavra, né? E vai nos dar base para Deus poder julgar toda a desobediência. Amém. Pode ir, Rafa, você primeiro agora. Amém. Realmente, né, quando a gente entende esse outro lado em relação aos sofrimentos, né, como o João Pedro já vem trazendo algumas mensagens,
a gente vê que o Senhor nos ama, né? Tamanho do amor do Senhor por nós. Senhor Jesus, isso tudo é para gerar glorificação. Nós já recebemos a salvação pela regeneração, né? Pela ressurreição do Senhor, mas a gente precisa salvar a nossa alma. Mas como a gente vai salvar a nossa alma sendo desencabeçado, né? Tendo a nossa natureza humana ainda nos governando? É só pôr na nossa mente realmente no espírito, né? O tempo todo, como o irmão Pedro falou, né? Emergindo, transcrevendo, dormindo, e acordando com Deus, praticando essa palavra. A rua é o melhor lugar para você também passar por esses sofrimentos e tirar essa natureza nossa humana caída, né? E permitir que o Senhor nos governe. Porque ali você tem que estar totalmente com a sua mente no Espírito. Senhor Uhum. Jesus. Né? Sim, E tem essas duas formas da gente salvar a nossa alma, né? Através dessa alimentação espiritual saudável e também pelo fato dos sofrimentos. Sofrimentos nada mais é do que o Senhor querendo aumentar o valor da nossa fé, querendo salvar a nossa alma, né? E para ele julgar esse mundo, essa desobediência que está reinando no mundo, primeiro ele precisa uhum. estar encabeçando a igreja, né? Então, quanto Sim, mais ele está nos encabeçando, quanto mais a gente ganha essa visão, que o sofrimento é para nos encabeçar, né? E quanto mais a gente permitir, né? Também não estranhar o fogo, né? Não querer fugir disso, permitir, né? Sofrer pela justiça de Deus, mais a gente vai estar apressando a volta do Senhor também, né? Porque mais ele vai estar nos encabeçando, mais ele vai estar nos governando. sim. Anderson? Bem, maravilhoso. Realmente, esse fogo, nunca tinha visto por esse lado, né? O fogo é para resolver o problema da nossa desobediência e produzir em nós mais obediência para que o Senhor possa realmente encabeçar a igreja e a partir da igreja encabeçar todas as coisas. E torna tudo diferente, né? Todo mundo, ninguém gosta de ouvir de sofrimento, de fogo, mas esse fogo está eliminando de mim as coisas negativas e está colocando em mim mais da glória de Deus, da natureza de Deus, da natureza em Uhum. ressurreição de Cristo. E, irmãos, que bom estar nessa casa, sob esse governo, sob esse juízo. E como o Rafa falou também, de a experiência da rua, é difícil você ter ela em qualquer outra circunstância. Realmente, na rua, você sente aquele fogo na sua alma, né? Queimando seu orgulho, queimando sua timidez, queimando sua lógica. Você está se expondo ali ao fogo para o Senhor trabalhar mais em você. Você está Sim. apressando a volta do Senhor e também permitindo o Senhor te purificar, te limpar. Amém. Então é muito, muito rico essa visão. O Senhor quer produzir mais obediência em nós até se tornar completa a nossa submissão. E irmão Amém. Pedro falou também de Hebreus 12, né, que é a disciplina do Pai, a correção do Pai, para participarmos da sua santidade. Amém. Sim. Ainda que a gente fique triste naquele momento quando é reprovado, mas aquilo está produzindo fruto de justiça e nos fazendo participar da santidade e da glória de Deus. Amém. Amém. E para terminar, né, André, tem muita coisa ainda que falta comentar, mas eu quero falar um pouco sobre capítulo 5 comecinho, né, que sobre pastorear o rebanho de Deus. Aqui, né, era o objetivo de Pedro, né, no, justamente da natureza da carta dele, é para Uhum. pastorear, né, esses crentes judeus que estão espalhados pelas nações. Então, ele, como, né, ninguém, né, melhor do que ele para falar sobre como cuidar, como pastorear o rebanho Sim, de Deus, né? Então, sim. quem cuida dos irmãos, quem cuida do rebanho, realmente, né, precisa ter esse espírito de, de, de sofrimento de Cristo para ser coparticipante da glória também a ser revelada, né? Então, Sim. você vai dizer, puxa vida, mas eu já tenho meus sofrimentos, eu já tenho meus problemas, as minhas dificuldades, por que que né, vou ter que procurar problema para resolver, cuidar dos irmãos, né? Os irmãos, cada um que se cuide, né? Então, mas graças ao Senhor, que quanto mais, né, o amor de Deus é derramado em nossos corações, mais, né, os irmãos que são líderes
né, eles realmente têm um espírito de cuidar dos outros, né, de renúncia, né, de se preocupar com os outros, né, de ajudar os outros, né? Então, assim, esse espírito de pastor, né, eu acho que é muito importante entre nós, né? Porque senão cada um sendo egoísta, ninguém quer saber do problema do outro, né? E nós precisamos, ainda nessa nova fase, né, precisamos amar uns aos outros. Aí, no versículo 2 fala, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, né? Não é por uma qualquer outra razão, não é por reconhecimento, não é por, né, alguém te forçar, te constranger, dizendo, ó, você é um presbítero, rapaz, você é um irmão líder, você precisa, né, não é por constrangimento, é mais por, né, voluntariamente, né, espontaneamente, como Deus quer, e mais importante ainda, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Quer dizer, sempre que a gente, aqueles que têm ambição por posição, né, têm essa ganância, né, de ter a glória para si, ou ter seguidores, pessoas que o elogiam, né, não é para isso que Deus se levantou para pastorear, né, e nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho, quer dizer, é muito fácil a gente acabar, é, a gente se colocando como o senhor feudal, né? Eu sou o dono desse feudo, todos nessa igreja têm que me ouvir, né? Não é assim, porque infelizmente alguns, né, tiveram essa atitude, mas não é assim entre nós. Quem quer ser o maior, né, que seja aquele que sirva os outros. Aqui no reino dos céus, né? Nós temos todos, quanto mais, né, a gente tem mais responsabilidade, nós devemos ser mais ainda, né, atitude de servo e principalmente ser modelo, né, modelos do rebanho. A gente, as ovelhas, né, seguem muito modelo, quem está à frente. Não é uma questão de ensinamento, não é uma questão de falar bem, mas é estabelecer um modelo, né? Aí Pedro fala, logo que o Supremo passou a se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Quer dizer, quem hoje, né, se dispõe a servir aos outros, pastorear aos outros, parece que está procurando, né, problema para, né, para si, né? Mas na verdade nós temos uma coroa imarcessível da glória que está reservada para nós, né, para quem realmente hoje se dedica cuidando dos irmãos. Então, mesmo no Rio de Janeiro, né, essa fase, né, de tempestade, de tumulto que passou, né, graças ao Senhor, aí se foram revelados vários irmãos que realmente foram fiéis ao Senhor, foram firmes na hora que tinha que ter firmeza, né, e não se preocuparam em, vamos dizer assim, em ser criticados, né, mas assim, cuidaram do rebanho e no fim, né, o Senhor pôde usar essas pessoas, né, para poder, deixar a igreja, graças ao Senhor, no estado que está, né, poder avançar, né? Então, graças ao Senhor por tudo isso. Então, esse é o espírito, né? Logo em seguida, ele fala de jovens serem submissos aos que são mais velhos. Ele, né, fala que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça, né? Então, assim, esses princípios são muito importantes, né? Não adianta a gente querer, na nossa força natural, buscar posição, estar por cima, né? Não adianta, Deus resiste. Esse resistir até Deus levanta um exército para lutar contra você, né? Então, é melhor, irmãos, a gente procurar um caminho da bênção, que é o caminho da humildade, e na hora oportuna, sabe, você se humilha, não precisa vindicar por si, não precisa lutar por si, na hora oportuna, o Senhor vai te exaltar. Assim como Jesus em Filipenses 2, ele se rebaixou, ele se humilhou, né, se tornou obediente até a morte e morte de cruz, mas Deus, né, na hora certa, o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, e diante desse nome, todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo
é o Senhor. Esse é muito nosso exemplo, né? Então, tá bom. Então, termina aqui a minha palavra, né, da revisão, e vocês que se quiserem, né, dar uma palavra final, né, para concluir nossa live. Amém. Realmente o irmão falou agora, né, nessa questão do cuidado. Eu vejo que é o mesmo princípio da questão do sofrimento, o Senhor quer nos encabeçar, né? Como que ele vai pôr, né, a obediência no mundo sem antes julgar os da própria casa. Então, serve para nós, né? Como que a gente vai cuidar das pessoas que estão chegando sem a gente estar tendo esse espírito de cuidado com os da nossa própria casa, né? Senhor Jesus, o irmão também falou muito na mensagem esse espírito de servo, de não querer ser superior, mas colocar os outros irmãos superior a nós mesmos, né? E sempre estar Uhum. buscando servir. E aí gera essa questão da responsabilidade que nós estamos experimentando aqui nos nossos adolescentes, né? A gente viu lá o compartilhado daqueles três adolescentes de 12, 11 e 10 anos, né? Eles Sim. ganharam o senso de responsabilidade de cuidado por estarem mais tempo na casa adolescente. E aí eu Amém. tive a oportunidade, né, de participar da Casa Adolescente na Igreja do Rio e pude ver esse cuidado deles, né? Acabava a live ali do parque, eles mesmos, nenhum capitão precisava falar nada. Eles mesmos falavam para os outros adolescentes, ó, vamos fazer um círculo, vamos compartilhar. Teve até o Natan, né, o adolescente, né, que compartilhou da questão da moça que chorou, e aí ela falou que o pai dela faleceu. Ele falou, ah, isso acontece, né? Felicidade dele. Um adolescente foi compartilhar e ficou compartilhando situações que acontecem na rua. E aí o Natan interrompeu o compartilhar dele e falou: mas agora compartilha o que você ganhou, o que você sentiu quando você orou por alguém. Olha isso, irmão. Quem é que faz isso, né? É a Uhum. palavra, né? Então, quanto mais a gente entrar nessa palavra, mais a gente permite que o Senhor nos governe. A gente não vai buscar cargo, posição, não vai querer ser superior a ninguém. Pelo contrário, a gente vai ter esse espírito humilde, né? Aí eu lembrei até que o irmão Pedro, saiu um vídeo do irmão Pedro, né? Cuidando lá dando aquele exemplo do rabanete, né? Então, quando esse fruto começa a aparecer muito, querer glória para si, ele fica infrutífero, né? E aí a gente tem que ter esse espírito humilde, né? E ver que toda a honra e toda a glória é para o Senhor, né? Amém. 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 Realmente, irmãos, é essa palavra que o Senhor tem falado conosco, né, de Isaías 66, versículo 2, para quem que o Senhor vai dar atenção, para quem que o Senhor vai olhar, aquele que tem coração arrependido, humilde de espírito, que treme da palavra, que reverencia a palavra. Realmente é esse caminho que o Senhor está nos dando, o próprio caminho do Senhor de Filipenses 2, né, que ele se esvaziou, se humilhou, se apresentou como servo, e também de considerar os outros superiores a nós mesmos. Irmãos, que palavra, que cura é essa palavra para nós, porque no mundo é o contrário, né? Eles dominam, né? Eles se impõem, eles se mostram, e mas no reino de Deus, não, quanto mais você se entrega, serve, mais graça você recebe, e quando o Senhor voltar, ainda vai te dar a inacessível coroa da glória. Quando o irmão Amém. Pedro falou isso na conferência, aquilo entrou dentro de mim e falou assim: olha, não pense que o seu sofrimento é em vão, não pense que vale a pena. O Senhor, quando ele vier, o supremo pastor, ele está vendo tudo, e Amém. ele é que vai recompensar cada um. Então, irmãos, essa é a nossa visão que nos governa. Um dia, o Supremo Pastor, que vê, que sabe todas as coisas, ele vai nos medir, ele vai nos provar e ele vai nos recompensar. Então, essa é a maior Amém. motivação nossa hoje para servir o Senhor. E outro Amém. ponto que o irmão falou, que todos podem pastorear, todos devem pastorear, né? Não só os irmãos presbíteros, mas cada irmão hoje, com essa palavra, com a vida de Deus, ele tem essa vida de pastor. Então, realmente, Amém. um jovenzinho, um pré-adolescente, ele já tem cargo, ele já pode pastorear. Amém. E todos nós temos que ser esse corpo de sacerdotes, esse reino de sacerdotes, de Amém. pastores que estão servindo ao Senhor não por um título nem por uma posição, mas é por causa dessa suprema Amém. grandeza que o Senhor nos incluiu nessa glória, incluiu nessa santidade, incluiu nessa vida. Irmãos, que privilégio, quem somos nós? Ó Senhor Jesus! Amém. Amém. Realmente, né, eu não podia deixar
de comentar aquilo que vocês lembraram, né? Que aqueles meninos de 12 anos, de 11 anos, né? O testemunho que eles deram, eles disseram que eles se chamaram de idosos, porque eles se, né, investiram da responsabilidade de cuidar dos mais novos, né? É, Então, é, e eles tinham essa preocupação de ser modelos dos demais. Olha só que coisa. Quem que falou isso para eles, né? E isso tudo está na mensagem de hoje, está na palavra de hoje. Então é a própria vida de Deus que foi, né, que eles receberam, inculcando a palavra, é que deu essa realidade, né, na vida dele. Então, maravilhoso, né, tudo que o Senhor está fazendo entre nós. Olha só, nossos adolescentes, se continuarem nesse caminho, você imagina, depois de, né, poucos meses, eles já têm realidade constituída neles. Imagina 2, 3, 4, 5, 6 anos, né, com a palavra sendo constituída nele, a verdade, né, sendo constituída nele. Então, como eles não poderão ser úteis na mão do Senhor, realmente o Senhor está formando um exército, né, de jovens santos formidável para ele, né? amém. Muito bem, André, você quer selecionar alguém para orar para terminar? Vou deixar o Rafa orar hoje, hein, Rafa? Tá aqui quietinho, tímido, né? Mas foi uma live muito cheia de experiência. Então, Rafa, ora para abençoar a audiência, né? E também tem a viagem do irmão Pedro agora para os Estados Unidos. Poderia orar, né, para também o senhor poder conduzir as coisas debaixo da sua bênção. Amém. 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 Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Senhor, obrigado Amém. por estar querendo estabelecer seu governo em nós. Amém. Sim, Cada irmão que vai receber essa palavra, Senhor, Amém. sim, que possamos estar sempre com esse espírito humilde, esse Sim, espírito de servo, sim. Senhor, esse espírito atento, Uhum. contemplando, Senhor, essas palavras, olhando com sim, propósito. Ó Senhor Amém. Jesus, Senhor, também me te pedir pela viagem do irmão Pedro, Senhor, Amém. possa amém, estar conduzindo todas as coisas, que o Amém. Senhor possa estar se dispensando através do nosso amado sim, irmão, Senhor, cuide Amém. da saúde do nosso irmão, Senhor, está o protegendo. Senhor, muito amém, obrigado, que o irmão está se Amém. mantendo firme e sendo fiel à tua palavra. Amém. Amém. amém, Amém. Aleluia. amém. 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 Obrigado, Anderson. Obrigado, Amém, Rafael. irmão Obrigado, Pedro. André. Né? Amém, irmão Obrigado, Pedro. irmãos que nos acompanham. Uma boa noite a todos. Amém. Amém. Tchau, tchau. Amém. Tchau para todos. Tchau, tchau. Amém.